tudo o que Deus faz, pensando em nós, é cheio de amor, maiores interesses por nós, para o nosso bem e fazer a gente prosperar. Essa é a base do cristianismo. Quando você entende isso, você não questiona mais, você resiste menos, você entende, Deus, eu não entendo o que está acontecendo aqui, mas eu sei que Tu és bom, e você se rende, amém? Você se rende. Se rende a Deus, amém? Glória a Deus. Então o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, amém? Ele é um grande Deus, Ele nos ama, continua te amando mais do que nunca, amém? O amor dEle é tremendo por nós. E que nós possamos ser inundados com o amor de Deus, que lança fora medos e dúvidas, etc. E fé seja gerada no nosso coração, para trilhar nossa jornada, fazer o que precisa ser feito. Amém? Para que os planos de Deus se manifestem nessa terra. Amém? Então eu gostaria de começar nessa manhã lendo Apocalipse 2. Então, nesse contexto, a base da nossa vida é o amor de Deus por nós. Fé funciona. A Bíblia diz assim, a fé funciona pelo amor. Ela só vai funcionar na tua vida sob a atmosfera dessa realidade da revelação no teu coração de que Deus te ama muito e tem um plano glorioso e tudo que Ele pensa a teu respeito é coisa boa. Fé, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Então, fé opera pelo amor. E a Bíblia fala que o amor aperfeiçoado de Deus, ou seja, quanto mais a tua fé crescer e avançar em todas as áreas da tua vida, quando Deus te ama, o perfeito amor, o amor aperfeiçoado vai lançando fora todo o medo, todas as entraves, as dúvidas, os problemas, os questionamentos, nós vamos sendo transformados. E como o amor é aperfeiçoado? Se nós permanecemos em Deus, no seu amor, e nos seus mandamentos, nós vamos sendo aperfeiçoados. Então, permanecer no amor e nos mandamentos de Deus, uma parte seguinte, prática do amor de Deus, é que Deus é amor e tudo o que está escrito nesse livro e todos os seus mandamentos são mandamentos de alguém que ama. Então, uma coisa é você acreditar no amor quando Deus faz tudo o que você quer. Como Deus me ama, como Deus é bom. A outra coisa é acreditar no amor quando Deus diz assim, muda isso na tua vida, que isso aqui está causando dano e vai ser ruim para ti. É a expressão do amor. O pai que ama, corrige. Então, quando alguém corrige você de alguma maneira, você tem que olhar como amor, porque se você continuar com aquela atitude, com aquela lógica, com aquele ranço, ou com aquele hábito, você não vai experimentar o que Deus tem para você. Amém? Então você começa a ver que o amor de Deus por nós, fé opera dessa maneira, é aquele amor inquestionável, Deus te ama. E a prova disso é que Ele mandou Jesus por você, morrer, pagar a conta. Ele pagou a tua conta. Amém? E a nossa conta era grande, não é verdade? Amém? A nossa conta era grande. A conta da humanidade é grande. Pagou nossa conta, nos restaurou, salvou, redimiu, comprou pelo preço dele e agora ele diz assim, eu tenho um plano glorioso. Vocês estão inseridos de novo no meu plano glorioso. Amém? E eu te amo e quero fazer você prosperar na terra, ser uma bênção. Amém? E desfrutar da minha presença, da minha bondade, da minha lógica, como eu opero. Então é um privilégio. Amém? Então o amor de Deus
ele não se manifesta só quando você diz, glória a Deus, Deus me ama, mas o amor verdadeiro, ele começa a se expressar nos ajustes que ele pede de nós. Então, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Ok? Então, amar a Deus é amar o que ele pensa, o que ele gosta, o que ele faz, a lógica dele, as regras, as leis, os estatutos. Eles estão conectados. O amor, muitas vezes, é um termo abstrato e ele fica assim, que bênção, eu amo a Deus. Mas na prática, amém, o que isso significa, o amor a Deus? O amor não é algo sentimental, que diz assim, é emocional, eu amo a Deus de todo o meu coração, mas você não faz o que ele pede. Amém. Se você não faz o que Deus pede, amém, o teu amor, amém. A Bíblia fala que esse povo me honra de lábios, mas o coração está longe. Então, eu trago tudo isso para esse contexto de Apocalipse 2, que diz assim, ele está falando da igreja em Éfeso, né? Tantas coisas que nós ouvimos da igreja de Éfeso, ele fala disso, da perseverança, do suporte, tá lá. Aí ele diz assim, versículo 1, eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, tem algo que eu olho na tua conduta, tu abandonaste o teu primeiro amor. E aí diz assim, lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então, o que eu queria é conectar isso, o amor, o primeiro amor e as primeiras obras. A prova do amor de Deus está relacionado com algumas coisas que a gente faz. Olha o que ele diz, eu tenho, porém, contra ti que tu abandonaste o primeiro amor. Aí eu falei assim, Deus, me perdoa, eu quero te amar. Não, nós estamos falando disso. Nós estamos falando o amor prático que se reflete nas primeiras obras que tu praticava lá atrás. Então, você pode ter a seguinte interpretação. O anjo à igreja que foi enviado a Éfeso, Jesus Cristo está ajustando a igreja em Éfeso, dizendo assim, é como se você pode dizer o primeiro amor. Lá atrás, quando vocês me encontraram, vocês estavam cheios de amor por mim e vocês faziam coisas que provavam esse amor por mim. Então, quando ele diz, volta ao primeiro amor, não é voltar a um sentimento de amor. Ele está dizendo, volta a algumas práticas que provam esse amor. Então, tem algumas coisas. E aí, eu queria enfatizar nessa manhã essa prática das primeiras obras. A prática das primeiras obras. Se Deus é o mais importante, o primeiro é dele. A prática das primeiras obras. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. O que acontece? O primeiro, o melhor, sempre é de Deus. Amém? Amém. Jesus disse, busca o reino em primeiro lugar. Então, quando nós olhamos o primeiro amor, é o resultado de uma vida que vive primeiro para Deus. Em tudo. Deus é sempre o primeiro em tudo. Nós acabamos de ler em 2 Coríntios que diz assim, coisas que nós fazemos ali, no caso a contribuição, diz, na prática é a evidência tangível da realidade por trás da tua confissão do Evangelho. Então, por exemplo, a nossa confissão de que Jesus Cristo é o Senhor, que nós amamos Ele de todo o coração. Amém. Primeiro mandamento, o resumo de tudo, ama a Deus com tudo que tu tens, com tudo que tu és, com todas as tuas forças, com o teu melhor. E ele diz assim, em cumprindo esse mandamento, você cumpre todas as leis. Então, o que ele está dizendo? E esse amor intenso que você tem por Deus vai significar
que em todas as áreas da tua vida, o primeiro é de Deus. O primeiro é de Deus. E é interessante que o que nós fazemos para Deus, no sentido de ordenanças, de mandamentos, de coisas, ele tem que estar conectado com o nosso amor. Amém? Você faz por revelação. É ou não é verdade? Você faz coisas porque, amém, Deus te ama. Deus de tal maneira nos amou e nos ama, de tal maneira nos amou e nos ama, que a única reação apropriada a tal amor é receber esse amor. Amém? Deus nos amou de tal maneira, em tal proporção, que, por isso que Deus fala assim, se você rejeita Deus, se você rejeita esse amor, não sobra muita coisa para você. Rejeitar o amor de Deus, não sobra muita coisa. Então ele diz assim, tal amor foi dado por nós, que a reação adequada e apropriada para quem é amado é receber esse amor e responder esse amor. No momento que você recebe o amor de Deus, a primeira coisa que você quer fazer é dizer, Senhor, amém, vem capaz, eu é que te amo, olha o que tu fez na minha vida, amém? É ou não é verdade? A resposta a Deus semeando amor no nosso coração é amor de volta, amém? Nós amamos porque Ele amou primeiro. Então, Ele derramou, a Bíblia fala que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito, então nós somos inundados pelo amor de Deus. E a resposta a esse amor é o que Abraão fez. O que tu quiseres eu faço. Amém? Que privilégio, que bênção, Deus do universo me encontrou, bateu na minha porta. Amém? Essa é a primeira, é a base da nossa vida, é o amor de Deus. Então o que acontece? A reação para esse amor é receber o amor de Deus. E quando você recebe o amor, o que a palavra de Deus, a fé começa a funcionar onde existe o amor. Fé opera pelo amor, está em Coríntios. Fé não é algo mecânico que você faz, tem que fazer isso, porque se eu fizer assim eu vou ganhar 3 vezes mais. Não, você faz, o amor de Deus te constrange a operar e a responder esse amor, e é nesse ambiente que a fé opera. Amém? E aí fé entra no teu coração, e o que acontece? Você ouve Deus, Deus te ama, que você sente o Espírito, o amor de Deus é derramado pelo Espírito, ele é derramado quando ele diz eu te amo, e o Espírito do amor vem junto. Então, a instrução, a voz de Deus e o Espírito dele, que é puro amor, ele invade o nosso coração. Fé é gerada em nós. E a resposta ao amor de Deus é obedecer os mandamentos de Deus. Amém? Então não é uma coisa complicada, não é. A religião, fazer isso sem amar a Deus, sim é complicado. Amém? Porque você não está entendendo o que está acontecendo. Eu não entendo por que tem que fazer isso, por que tem que fazer aquilo. Amém? Eu tenho a minha vida, eu me sinto todo constrangido, eu não posso fazer nada porque tem que fazer isso. Amém? Porque você não entendeu o amor de Deus. Entendeu? O plano de Deus. Amém? Ele te ama. O que Ele está pedindo de ti é exatamente a solução para te tirar dessa enrascada que você se encontra. É o amor de Deus. Então, o que acontece? O amor de Deus nos constrange, move, nossa fé entra no nosso coração, e você quer amar Deus, você anda com Ele na presença de Deus, nós amamos a presença de Deus, e o que Ele começa a falar coisas. Cuida disso, cuida daquilo, não fala assim, aquele que furtava não furte mais, contentai-vos com o vosso soldo, faz assim, ele começa, a presença de Deus vai começar, os mandamentos de Deus vão ir. Então, o que acontece? Quando você anda no amor de Deus, você retorna às obras, as primeiras obras que refletem e são evidência do teu amor por Deus. Por isso que Jesus fala, quem ama guarda os mandamentos. É uma consequência. Amém? É uma consequência de você ter sido impactado por tal amor de Deus, é você querer guardar os mandamentos de Deus. Então você tem um desejo de amar Deus de volta. Amém?
Você é grato, você está cheio de alegria, que bênção que privilégio ter Deus conosco, nesse caos que nós vivemos, amém? Deus está do meu lado, amém? Deus trabalha por mim, Ele vai cuidar da minha casa, da minha família, Ele me prometeu mundos e fundos, amém? Glória a Deus, amém? Eu estou em paz, que alegria é. E o que acontece? Olha o que acontece. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que bênção é ir na casa do Senhor. Não é um fardo. Aí Davi diz assim, quanto amo a tua lei. Amém? É a minha meditação o dia todo, porque o que acontece? O amor de Deus, a expressão é dizer assim, que bênção em poder meditar nesse livro todo dia. Amém? Você percebe a reação de quem foi inundado pelo amor de Deus? Os pensamentos não são penosos, não são complicados. É uma bênção, é um privilégio. Amém? Lê a Bíblia todo dia, ir na casa de Deus. Amém? E aí você vê uma particularidade que Jesus, amém, instrui, que nós acabamos de ler. É que Deus ama quem contribui com alegria. Porque é uma maneira de obedecer certos princípios bíblicos, porque Ele quer abençoar você. Então você percebe, existe alegria, existe amor, quando você anda nos princípios bíblicos. E, meu irmão, quando nós andamos nos princípios, nas leis divinas, nós vamos começar a colher resultados bíblicos e divinos na nossa Bíblia e na nossa vida. Amém? Voltar às primeiras coisas é o meu tema dessa manhã. Amém? A prática das primeiras obras. Pode ser, no caso do texto, você fazer coisas que você deixou de fazer e você ficou morno e quer fazer de novo. Mas a minha intenção nessa manhã é a prática daquelas coisas que Deus pede para fazer primeiro. Amém? Então nós vamos navegar, e eu queria começar em 1 Reis 17. Estava lendo esse texto, amém, que é uma benção, amém, a palavra de Deus, ela nos instrui, ela nos inspira, nos ajusta, uma benção. Primeira Reis 17, versículo 8. Então veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, fica um tempo ali, porque ali eu ordenei que uma mulher viúva te dê comida. Então lembra, era um tempo de crise, tempo de desafio, e eu ordenei que uma mulher viúva te dê comida e te sustente. Palavra de Deus para Elias. O que você faz? Você questiona? Amém. Mas Deus está em crise, é uma viúva. Não podia mandar para o publicano, o cobrador de impostos, ele deve ter um pouquinho mais de recursos. Para o rei, não, mas uma viúva. E Jesus depois faz referência no Evangelho, diz assim, que ele não pôde ajudar ninguém em Israel, porque ele não ia ser recebido. Jesus está fazendo referência a isso. Jesus está, de novo, reposicionando a nossa lógica. Deus amava Elias, ele queria cuidar de Elias, e amava as pessoas que estavam sofrendo pela crise. Não importa o tamanho da crise que você se encontre, Deus sempre tem uma solução. Mas a solução é divina. Amém? Deus queria trazer solução para aqueles que estavam clamando, e ele só achou um coração aberto naquela viúva. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, então veja a cena, ele chega na porta da cidade e tem uma mulher viúva apanhando lenha. Eu não posso não lembrar de Eliezer. Eliezer disse, Senhor, eu preciso achar uma esposa para o filho do meu patrão. Aí ele chega no poço, na entrada da cidade, chega ali e diz, Senhor, faz com que aquela que me der um copo d'água e alimentar seja aquela que tu deu.
E parece que Deus gosta disso. De um coração de servo, de um coração amém, generoso. Olha o que aconteceu. Eu não sei, eu ordenei a uma viúva, eu não sei se ele sabia qual era a viúva. Então ele chegou e ele viu uma viúva pegando lenha. Aí ele, assim, é essa aí? Né? Você me alcança um copo d'água. Ele diz assim, traz-me e peça uma vasilha de água para eu beber. Prontamente ela foi buscar. Sabendo que naquele momento ela estava pegando a lenha para fazer a última refeição, eles iam comer e iam morrer. Mas ela achou espaço para atender um estranho. Dá um copo d'água. Isso fala um monte da pessoa. Aí quando ela foi buscar, antes de buscar, ela disse, só um pouquinho, só um pouquinho. Ele disse assim, chamou ela e disse, traz também um bocado de pão, porque naquela resposta, a sensação que tem pelo texto é que ele diz, traz uma água, e viu a disposição dela de ir, ele diz, é essa mulher. E Deus disse que eu ordenei essa mulher a uma viúva, é uma viúva que vai me... Traz também um bolo para mim. Um bocado de pão na tua mão. Aí ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias disse, não temas, pode fazer, faz isso aí, pode fazer a tua última refeição, não tem problema. Vai, faz, eu não vou te impedir. Pega o teu cavaquinho, faz o que tem que fazer. Mas primeiro, dá uma segurada nos teus planos. Primeiro, o coração do homem pode fazer planos, eu tenho desejo, mas aí Deus entrou em cena, ele diz, primeiro, faz dele para mim um bolo pequeno. O Elias estava pedindo daquela mulher um punhado daquele resto que tinha, era pouco, mas ele dizia, pega um pouco do pouco que tu tem e traz para mim. Depois, primeiro isso, depois aquilo. É impossível você achar que vai ter uma colheita se você não botar uma semente no solo. O reino de Deus todo funciona. Você põe uma semente primeiro, depois você tem a colheita. Primeiro e depois. Depois farás para mim, e aí, na instrução, antes de ela fazer, ele já dá a instrução e dá, assim diz o Senhor, palavra de Deus para a tua vida. A farinha da tua panela não se acabará. O azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então, a cena funciona assim, ele de alguma maneira está tateando, Deus deu uma instrução para ele, diz assim, me alcança um copo d'água. Ela prontamente se dispôs, o coração dela, na pior da situação, era um coração diferente. Ela foi buscar a água, ele disse, não, só um pouquinho, aproveita e faz um bocado de pão para mim também. E aí ela diz assim, tão certo como vive o Senhor, eu não tenho feito nada, é a minha última refeição, eu não tenho como fazer isso. Eu falei assim, não temas, não te preocupe, faz o que tu está pensando, mas primeiro, pega um pequeno, e de novo eu quero enfatizar, primeiro e pequeno, faz um pequeno, pega, mas eu só tenho um punhado, pega um pequeno punhado do pouco que você tem, uma parte do pouco que você tem. Faz um pequeno bolo para mim, me traz aqui, porque assim diz o Senhor, não vai faltar farinha e não vai faltar azeite. O que ela agora está diante dela?
Agora está diante dela, dizer, alguém visitou a minha vida. No momento de maior crise, Deus visitou. Ela diz assim, o teu Deus, amém. Tão certo como vive o teu Deus. Amém. Provavelmente ela sabia que ele era, não sei se ele sabia que era profeta, se não era, ele era, amém, da tribo de Israel, ele era de Sarepta, longe de Israel. Jesus deixou claro que ele não foi a nenhuma viúva em Israel, mas fora. Ele, tão certo como vive o teu Deus, essa é a minha situação. Essa é a minha situação. Aí ela tem uma promessa e algo que ela precisa agir para tocar nessa promessa. Ela precisa colocar uma semente para experimentar a promessa. Não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. Tu já tem pouco, mas pega um pouco ainda do pouco que tu tem. Primeiro faz isso e ao tu fazer isso, jamais vai faltar. E aquela mulher podia ter dito que nem Pedro. Eu não tenho nada, não sei, mas sobre tua palavra eu vou agir. E a Bíblia fala assim, foi ela e fez segundo a palavra do Senhor. Meus irmãos, eu queria enfatizar de novo, não importa o que as pessoas, conselheiros financeiros falam, teu melhor amigo fala, a tradição diz, as pessoas que você sempre andou, sempre fizeram. O que importa é você agir em cima de uma palavra de Deus. Amém? Amém. A palavra de Deus, quando semeada num coração, ela vai produzir fruto. Ela sempre vai produzir fruto. Então o que ela diz? Sobre tua palavra, como Pedro diz, sobre tua palavra eu vou lançar a rede, sobre a tua palavra eu vou fazer exatamente. Porque o que ele estava dizendo no momento que ela fez o que ele estava dizendo, ela estava crendo. Amém. A prova da fé dessa mulher foi pegar um pouco do que ela tinha e entregar para o profeta. Amém. Foi ela e fez assim, e assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Plano de Deus qual era? Elias, eu vou te enviar homem de Deus. Amém? Servo de Deus, profeta de Deus. Os servos de Deus, Deus sempre vai cuidar dos seus servos. Amém? Ele sempre vai cuidar da sua igreja, sempre vai cuidar dos seus. Então, o que ele disse? Eu ordenei que uma mulher, ele tinha acabado de sair de um milagre de corpos sendo, amém, sustentando ele. Aí ele falou assim, eu ordenei que uma mulher vai te sustentar. Palavra de Deus sobre ele, ele age. Essa mulher vai te sustentar, fica ali alguns dias. Palavra de Deus vem para aquela mulher, palavra de Deus. Faz assim, assim, assim. Olha o que o texto diz. A mulher aceitou, recebeu a palavra de Deus, e sob a palavra de Deus ela preparou um bolo para ela. E aí a Bíblia diz, e comeram ela, e olha a ordem, comeram ele, ela e os seus filhos, muitos dias. Ou seja, cada dia ela tinha que separar a parte do profeta primeiro. Então você, olha a lógica de Deus. Você tem pouco, você tem pouco. Deus diz, não vai faltar farinha e não vai faltar óleo e azeite. Primeiro sustenta o profeta. Ela fez um bolo, e aí ela fez, como o profeta diz, faz depois, e ela foi e fez o bolo, comeu ele, ela e o filho dela. Dia seguinte, o profeta está morando com ela. Faz um bolo primeiro, próximo dia, primeiro semente, porque a gente pode entender assim, ela fez aquele bocado de pão, amém, estava feito, ela podia, amém, fazer qualquer negócio, porque agora não ia parar nada. Ela precisava agir em fé e se manter em fé para o milagre continuar acontecendo. Às vezes a gente acha que a gente planta uma semente e para o resto da vida não precisa dizer nada que a gente ama mais a Deus. Às vezes a gente acha que a gente faz alguma boa ação para Deus e está feito para o resto da vida.
O que Deus está nos instruindo? Deus está nos instruindo, de alguma maneira, que você dá o primeiro para Deus sempre, todo dia, em toda hora, sempre o primeiro é dele. Sempre que você tiver essa atitude, o primeiro do dia sempre é de Deus, nunca vai faltar para o resto. Sempre o primeiro é de Deus, sempre o primeiro é de Deus, sempre o primeiro é de Deus. Por quê? Porque é assim que o reino funciona. Você quer uma bênção, aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Então você semeia algo, você dá o primeiro para Deus. Amém. No ano de 2020, mas no ano de 2021 você relaxa e não dá o primeiro mais para Deus. Aí a colheita... O que faz, e meus irmãos, nós não amamos a Deus assim, você ama a Deus uma vez e você agora vive do fruto do teu amor de anos atrás. Eles voltam à prática do primeiro amor, à prática das primeiras obras, à prática de fazer Deus o primeiro sempre, Deus o primeiro sempre. Deus é o primeiro sempre, amém? Deus é o primeiro sempre. Volta ao primeiro amor. Volta à prática de colocar Deus em primeiro lugar sempre na tua vida. Sempre na tua vida Ele é o primeiro, Ele é o primeiro. Amém? Você, por quê? Porque uma semente vem sempre antes de uma colheita. Amém? Nós estamos acostumados, inconscientemente, nós estamos nessa lógica de que nós podemos viver, tocar numa colheita e depois plantar a semente. Amém? Quando vocês já ouviram essa história, Senhor, se Tu me abençoar com um bom emprego, amém? E me tirar dessa enrascada agora, pá, Deus, eu vou te servir, vou te abençoar, eu vou ser dizimista. Aí eu falei assim, olha onde nós paramos. Nós paramos e nós estamos raciocinando que nós vamos ganhar uma colheita sem ter plantado uma semente. E Deus diz, pessoal, o reino de Deus não funciona assim. O reino de Deus não funciona dessa lógica. Primeiro você planta, depois você colhe. Então, tem algumas regras, e nós temos falado sobre essa parábola que é central, que os mistérios do reino estão ali embutidos, que Jesus disse, é a central que está escrito ali. São definições que nós não podemos esquecer para o resto da nossa vida. Sem semente no solo, não vai ter colheita. A semente no solo plantada sempre é de menor tamanho do que a colheita. A colheita sempre vai ser maior do que a semente. São regras. Amém? A colheita sempre é maior do que você semeia. Uma semente que está na tua aljava e não é plantada, a Bíblia fala assim, se o grão de trigo não morrer, ele fica só, ele não produz. Mas ele se morrer, ele dá muito fruto. Então não adianta você ter semente, e muitas vezes nós temos isso, nós sabemos muitas coisas, mas nós não aplicamos ela. Deus, eu acredito em Ti, eu te amo, eu sei que Tu és fiel, que Tu vai cuidar de mim, que Tu é o bom pastor. Então prova isso. Põe no solo uma semente em cima dessa verdade. Eu sei que Deus me ama, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então fala assim, planta uma semente que eu vou fazer. O reino de Deus funciona assim. Então, e a terceira coisa, ou a quarta coisa, então guarda isso. Não existe chance de colheita sem uma semente plantada. A colheita sempre é maior do que a semeadura. Uma semente que não é plantada, ela fica só, não vai ter benefício nenhum para a tua vida. O teu amor tem que ser traduzido nas primeiras obras. E o que acontece? Nós conhecemos bastante coisa, mas nós não aplicamos. Então é o que Jesus diz, você diz que ama a Deus, você sabe que Ele é maior, que Ele é tudo, mas você não está praticando com a tua vida. E a prática que é, põe semente em cima da tua fé, no solo. E a quarta coisa é, essa semente sempre vem primeiro. Então, imagina, meu irmão, eu já me vi assim, Deus já me chamou a atenção, eu fiquei extremamente constrangido. Eu tive um dia correndo, você está orando, você aprende a fazer isso. Amém? A gente ama a Deus, você está ali conversando com Deus, meditando nas Escrituras. Mas daí, eu me ajoelhei de noite um dia e fui orar a oração do Pai Nosso.
Se Pai nosso está no céu, santificado seja o teu dia. Venha a nós o teu reino. Está sobrando 2 horas só do dia para o reino se manifestar. O pão do dia me dá hoje. Eu vou dizer, Deus, eu estou pedindo pelo pão do meu dia às 10 da noite. Deus, eu já fiz tanta coisa nesse dia. E aí o que acontece? Olha o que nós fazemos. Senhor, eu estou esperando que eu tenha uma boa de uma colheita no dia e no final do dia eu vou plantar a semente. Deus, eu fiquei constrangido. Deus, eu devia ter orado isso de manhã. De manhã cedo. A primeira coisa que tu faz. O primeiro é de Deus. Mas Deus, eu não tenho tempo. É que nem a viúva. Ele não tinha farinha, não tinha nada. É exatamente porque você não tem tempo que você tem que plantar tempo para Deus. Porque daí Deus vai multiplicar o teu tempo. É exatamente porque você não tem tempo que você precisa dar o tempo para Deus. Mas Deus, eu tenho um monte de coisa a fazer, eu não tenho recurso, não tenho nada para te oferecer. Exatamente porque você não tem, é que você tem que dar o primeiro para Ele. Dízimo, meu irmão. Por que Deus instituiu o dízimo? Se Deus não precisa do teu dinheiro. Qual é a razão que Deus instituiu o dízimo? É claro que Deus não precisa de dinheiro, certo? Vocês concordam? Deus não precisa de dinheiro, então dízimo não tem nada a ver com dinheiro. A Bíblia fala que a terra pertence ao Senhor, os céus pertencem ao Senhor, o gado pertence ao Senhor, toda prata e todo ouro é meu, tudo é meu. Amém. Ou seja, Ele não precisa de nada. Não, nós trazemos o dízimo para Deus porque Ele precisa levar adiante a obra dele. Não, Ele não precisa disso. Ele não precisa do nosso dinheiro. Por que Ele pede, então? Amém. E pensa bem, você ganha um cheque de R$1.000, 10% é de Deus, certo? Amém. E os outros 90% são de quem? De Deus também. Amém. Tudo é de Deus. Então, olha só, tudo é de Deus, Ele é dono de tudo. Tudo que nós temos, Ele nos deu para administrar. Tudo é de Deus. Aí Ele diz assim, separa 10%, é meu. E é sério, porque Ele diz assim, não toca nisso. Roubará ao Senhor, Ele disse. Sim, mas por que toda essa ênfase em algo, se Deus não precisa disso? Eu ouvi um pregador dizer algo, que abriu meus olhos em muitas áreas, que disse assim, dízimo, a instituição de dízimo, é o programa de Deus de treinamento de bons administradores. Amém. O que Deus quer ver é a nossa habilidade de separar o que é dele primeiro. É só isso que Ele quer. Porque se você não administrar o que é dele, você não vai poder administrar o que Ele quer colocar na tua vida. O objetivo de Deus com o dízimo é treinar você para administrar o que Ele quer colocar na tua mão. Só isso. Ele não precisa de dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com treinamento, administração. Então, o que Ele quer? Tudo que passar na tua mão, 10% é meu. Se a gente for e ler e entender como tudo funciona, nós podemos dizer que 10% de tudo que você tem não é teu. E pode ser requisitado por Deus a qualquer hora. Amém?
Amém? Estamos indo bem assim? Em um outro contexto que eu queria ler, e depois nós vamos fazer alguns comentários, João 6. Então, para que Deus instituiu o dízimo? Deus instituiu o dízimo. Se você for fiel no pouco, tem uma parábola do fiel administrador, em Lucas 16, Jesus está dizendo, se você for fiel na administração do alheio dos outros, se você souber administrar o que é de Deus, você está qualificado para administrar o que é teu. Sem semente no solo, não tem conversa. Amém? É porque Deus é chato? Não, é porque Deus nos ama e está nos treinando para que a nossa rede não se rompa. Amém? E o nosso barco não afunde. Amém? O que Deus está procurando, meus irmãos? Bons mordomos, bons administradores. Aí ele falou ao administrador fiel, muito bom, servo bom e fiel, foste fiel na administração disso que tem na tua mão. Quando Deus me dá bastante, aí eu vou cuidar da parte de Deus. Não, o fato de você cuidar da parte de Deus com o tamanho que você tem, dá direito a Deus colocar o grande na tua mão. É o contrário. Amém? O dízimo é o que Deus está nos ensinando a administrar aquilo que não é nosso. É de Deus, é santo. É de Deus. Então, duas características de administradores, ok? Que são chaves para nós. O administrador foi dado uma tarefa e recursos na mão e dele é requerido que ele faça aumentar aquilo. Eu dei 1 talento para um, 2 para o outro, 5 para o outro. Eles foram lá e moveram, e dos 5 que tu me desse, eu fiz mais 5. Então, parte do objetivo de Deus. Quando Deus criou o homem no Éden, Deus diz, enchei a terra, multiplicai-vos. Crescei e multiplicar. Qual é a única maneira de você crescer e multiplicar? Semente sendo plantada. Então, uma das coisas que você, para o resto da vida, nós precisamos fazer, é que nós recebemos de Deus e nós estamos constantemente, amém, atendendo os propósitos de Deus, porque daí vai ter para os propósitos de Deus e para nós, amém. Vai ter para o profeta, para ela e para o filho. Enquanto você atender o reino em primeiro lugar, todas as demais coisas vão encaixar na tua vida. O reino em primeiro lugar. Amém? Porque o reino em primeiro lugar põe em andamento a lógica do reino, que é a lógica da multiplicação. Você põe em primeiro lugar o reino, e aí você vai experimentar. E nós temos visto o desejo de Deus, que Deus aumente mais e mais bênçãos sobre vós. Virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Você vai abençoado aqui, abençoado ali, abençoado acolá. E ele disse assim, quando se multiplicarem o teu gado e aumentarem a tua riqueza, a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo que tem, não esquece do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Não esquece de dar o dízimo. Não esquece que foi Deus que te deu tudo isso e mantém Deus como a primeira coisa da tua vida. Entrou uma colheita, Deus é o primeiro. O dízimo, ou esse conceito do dízimo, mantém a nossa vida alinhado com Deus primeiro sempre. Deus é sempre o primeiro. Amém? E quando Deus é sempre primeiro, todas as demais coisas começam a funcionar na nossa vida. Amém?
Quando se multiplicarem e aumentarem, fruto da bênção e do favor de Deus, não esquece do Senhor. Então, aquela mulher, quando você comer 1, 2, 3 dias, fruto do milagre de uma farinha que não tinha suficiente, amém? Ela devia lembrar, só tinha um punhado para um dia e nós íamos morrer. Deus veio e tocou nesse, e a bênção de Deus está nessa farinha, nesse pote, nesse azeite. Então o que acontece? Eu quero não só a bênção de Deus hoje, mas eu quero que a bênção de Deus continue na minha vida. Então eu mantenho Deus primeiro sempre, Deus primeiro sempre. É a única maneira de a bênção de Deus continuar na nossa vida. Deus é o primeiro sempre, Deus é o primeiro sempre, Deus é o primeiro sempre. 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 Voltando à prática das primeiras obras, que é fruto do nosso amor por Deus. Deus nos ama. O Senhor é meu pastor e nada faltará. Aí Jesus, em João 6, ele está nos dando mais 2 coisas, então, eu gostaria que nós soubéssemos. É requerido de nós, com aquilo que Deus colocou na nossa mão, fazer aumentar o que nós ganhamos. Amém? Então, crescer, aumentar, multiplicar, gerar, é parte do chamado de Deus para nós. E a única maneira de fazer isso é semente no solo. Única maneira é semente no solo. E a segunda característica do administrador, do mordomo ou do gerente, amém, é que ele não é dono de nada. Não é dono. Nós precisamos voltar a essa realidade no nosso coração. Tudo que nós temos não é nosso. São 2 características que mudam a nossa vida. Não é nosso. Amém. Davi, um homem segundo o coração de Deus, tinha essa bem presente. Senhor, amém, eu dou e dou tudo que tu quiser. Porque eu recebi de ti, não é meu, amém? Nós somos administradores dessa graça divina. Então, Jesus, na hora que ele vê aquela multidão, 5.000 pessoas, 5.000 homens, 15.000 pessoas, ele vendo a multidão, ele sabia o que ele ia fazer, e aí você lembra da multiplicação dos pães e dos peixes. Primeira coisa que ele tinha. Amém. Deus pode requisitar o que tu tens para o reino dele. O lanche daquele rapaz não era dele. Amém. Mas eu ralei para conquistar o que eu tenho. É graça de Deus. Deus pode requisitar de ti o que você tem para o reino. Amém. Não é meu. Primeira coisa que Abraão ouviu: larga a tua família para os meus propósitos. Ok, a minha família não é minha. Por isso que Jesus às vezes fala: quem não abrir mão de pai, mãe, filho, para fazer o reino em primeiro lugar, não vai conseguir entrar e experimentar da bênção do reino. Amém. Porque a família é primeiro lugar do que Deus. Primeira coisa que esse homem de Deus ouviu: larga a tua família e vem. Larga a tua terra, a tua família, a tua parentela, tudo que é teu, o teu futuro, está tudo armado, e vem que eu vou fazer algo. E o Abraão obedeceu. Amém. Deus estava para entrar em Jerusalém. Vai na casa daquele senhor lá, e diz: eu preciso da jumentinha dele para entrar. Claro, Senhor, a jumentinha é tua. Amém. A jumenta é tua. Ela não é verdade? Ela não é minha. O mestre, Deus precisa da tua jumentinha. Depois eu devolvo. O mestre precisa dos 5 pães e 2 peixes do teu lanche hoje. Se não, é meu. My precious. Meu precioso. O mestre
precisa dos teus 5 pães, do teu lanche. Nós achamos um rapaz aí, tem alguma coisa. Eu só tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite. O mestre precisa dos teus 5 pães e dos teus peixes. Claro. Amém. Ele é dono de tudo. E é impossível você oferecer algo para Deus que não volte. Jesus pega aquilo que não é dele. Teoricamente, ele pega algo que estava sob a administração de um rapaz e vai usar aquilo. Ele agradece a Deus. O que ele faz? Algo ele multiplica, e nós estamos vendo 2 coisas importantes. Multiplicação está sempre envolvido nas coisas de Deus. Quando Deus põe a mão em algo e te diz, faz isso, opera assim, você semeia a palavra de Deus e você se dispõe a obedecer a Deus, a lançar a rede, a perdoar, a fazer, a contribuir, a ajudar, a dar um copo d'água para alguém. Sempre que você se dispôs a fazer isso, essa é como a multiplicação vai funcionar na nossa vida. Jesus multiplica os recursos, alimenta a multidão. Amém? Todos comeram e se fartaram. Vocês estão em João 6? Então, no finalzinho dessa história, João 6. Versículo 12. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. O que um bom administrador faz? Ele não desperdiça os bens do outro. Uma das coisas que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Amém. Deus quer abençoar a nossa vida. Ele quer multiplicar numa mão e quer que a gente corretamente use na outra mão, para que não haja desperdício. É um texto em Tiago que diz assim: por que vocês fazem guerra, porque vocês cobiçam, vocês querem ter coisas, e vocês pedem e pedem mal para esbanjar nos prazeres. Então, olha o que pode acontecer na nossa vida. Se a gente não é um bom administrador das coisas de Deus, nós estamos orando para Deus abençoar você numa ponta para nós desperdiçarmos na outra. Amém. O mundo que nós vivemos hoje, ele é montado em cima de você comprar, gastar o que não precisa. Ele sobrevive assim. Amém. O mundo funciona alimentando desperdício de tempo e desperdício de dinheiro. Porque porque você põe a roda para girar no mundo, quanto mais você comprar, gastar, as pessoas vão produzindo, mesmo que não precise, joga fora, porque você precisa botar essa roda para funcionar. Se ela para, quebra tudo. Então você precisa ficar com essa roda. Amém. Você compra uma coisa, não gostei, tem uma nova moda, larga. E aí nós fazemos assim, né? Todos nós somos, como é que se diz? Em algum momento da nossa vida. Eu não vou usar mais isso, está novinho, eu vou abençoar algum irmão. E amém, nós traduzimos o nosso desperdício em semente. Amém. Nós fazemos isso, muitas vezes. Muitas coisas que nós fizemos na nossa vida não precisávamos ter feito. Amém. Faz sentido isso? Não. Amém. Você usa mal o teu dia e depois diz, redime meu dia, Deus. Não, você usou mal o teu dia. Um bom mordomo usa bem o dia, as horas do seu dia. Amém? Amém? Então olha o que Jesus diz, recolhe os pedaços que sobraram para que não se perca. Deus não gosta de desperdício. Deus não gosta de desperdício e Ele requer de nós que nós multipliquemos o que Ele colocou na nossa mão. Amém. O que é isso? São características de um bom administrador.
Você é um bom administrador do teu tempo, um bom administrador do teu corpo, um bom administrador do dinheiro que passa na tua mão, um bom administrador da tua voz. Amém. Tem um conceito que está espalhado em todas as Escrituras. Nós vamos comparecer diante de Deus e prestar conta de tudo que nós fizemos através do nosso corpo, das palavras que saíram da nossa boca, dos recursos que passaram na nossa mão e como nós usamos nosso tempo. Isso é uma coisa que nós perdemos a noção. Sabe por quê? Porque nós achamos que o tempo é meu. Não, o tempo é de Deus. Ele quer saber se você usou o tempo dele apropriadamente. O domingo não é meu, é de Deus. Por que nós vamos na igreja? Porque não é meu o domingo. Não é para mim administrar o domingo. Por que nós administramos errado os recursos? Porque nós achamos que é nosso. O domingo não é meu, a segunda não é minha. A terça, nada é meu, tudo é bênção. Nós ganhamos de Deus. Amém. Amém? Então, duas coisas que eu creio que nós precisamos ser confrontados nessa hora. Tudo o que está na nossa mão não é nosso. Nós precisamos revisar essa lógica, não é nosso. Deus nos deu a oportunidade de administrar isso. Amém? E Ele espera que você administre bem isso, ok? Amém? Estamos bem assim? Então, Ele espera que você... A Bíblia usa assim, procura conhecer a vontade de Deus remindo o tempo. O que é? Usa bem o tempo, os dias são maus. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz assim: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós? E que não sois de vós mesmos? Ou seja, nós não somos donos do nosso corpo. Que nós vamos prestar conta de toda a palavra frívola que sai da nossa boca? Ou seja, a nossa boca, a palavra de Deus instrui que aquele que domina a sua boca é um homem perfeito, transformado, amadurecido, porque ele conseguiu chegar num ponto onde ele colocou debaixo do governo de Deus a sua boca. Amém. Não sou eu que decido. Amém. Não é meu, e eu vou prestar conta de toda a palavra frívola que sai daqui. Então, o nosso corpo, a nossa boca, o nosso tempo e o nosso recurso. Então, uma das coisas que nós precisamos entender, e meus irmãos, toda a lógica que nós estamos trabalhando nesses últimos tempos é o seguinte: Deus nos ama e tem um plano glorioso para a nossa vida. Amém? Passamos dessa parte? Que os planos que Deus tem, Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e sempre, e as promessas que estão nas Escrituras são para nós hoje. Amém? Ele é o mesmo Deus, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e Ele é o meu Deus. Amém? E nós temos direito às mesmas promessas. Todos nós temos acesso a esse Deus pela obra da cruz, pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, os planos de Deus para a nossa vida, eles são evidentes. Deus tem um plano para a nossa vida. E o que Ele quer de nós? Mantém Deus em primeiro lugar e todos esses planos vão se manifestar na tua vida.